Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus permaneça neste recinto e durante a nossa ida para nossas casas. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Então, se estão todos já veteranos, que sejam bem-vindos. O tema de hoje intitula-se Caridade para com os criminosos. Mas eu gosto sempre de falar umas palavras antes propriamente do tema, só a título de nós fazermos reflexões, nós encarnado e nós desencarnado. Imaginemos nós aqui encarnado, se nós não tivéssemos o dom do pensar, o dom do raciocínio, o dom de agir, o dom de tomar as decisões. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, que nós agíssemos irracionalmente dizendo, o que nós seríamos capazes de fazer, não é verdade? Às vezes nós seres humanos, para nos ficar mais acomodado, digamos, esse camarada parece um animal, sendo que nós somos um animal, só que um animal que pensa, que raciocina para tomar decisões. Por que eu estou começando nesse tema? Porque o tema é caridade para com os criminosos. Ninguém torna-se um criminoso aleatoriamente, só porque quer. Toda regra é exceção. Tem nós que passa por este planeta Terra, que talvez nunca imaginamos que um dia nós íamos tirar a vida de alguém. Seja de uma forma direta, propriamente direta, ou de uma forma totalmente involuntária, um acidente, que talvez não foi causado por mim, causado por outras pessoas, digamos, a título de exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, alguém bate no meu carro, eu bato no carro de outra pessoa e, consequentemente, tirei a vida de outra pessoa. Olha como as coisas acontecem. Jesus falou há tantos anos atrás, que nós deveríamos orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso agir, o nosso fazer. Que bom, que maravilha, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Porque quando tornamos consciente das nossas decisões, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos. Eu estou fazendo o mal para o meu semelhante e, consequentemente, para mim, eu sei que eu estou fazendo o mal. Da mesma forma que, em função do fator da consciência, eu sei quando eu estou fazendo o bem. Eu sei. Caridade para com os criminosos. Eu vou ler um trechozinho aqui do apóstolo Paulo, que eu sou fã de carteirinha dele. Por tudo que ele passou, eu li o livro e aconselho aqueles que ainda não o leram. Lê Paulo e Estevão. Vocês vão ficar fã dele, principalmente aqueles que não leram. Paulo e Estevão. Primeiramente, eu olhei o significado da palavra caridade. O que significa a palavra caridade? Chega alguém na minha casa, eu dou um prato de comida, fiz a caridade, beleza? Caridade material é muito cômoda.
é muito fácil, é muito rápida, às vezes, de se pôr em prática quando nós queremos. Caridade, disposição para ajudar ao próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável. Benevolência, piedade. Olha o que significa a palavra caridade. Termina na piedade. Porque quem é caridoso é piedoso. Quem é caridoso é benevolente. A caridade, a benevolência, a piedade é um desmembramento do amor. O amor se subdivide em vários itens. Olha o que o apóstolo Paulo nos enviou em 1800, se não me falha a memória, 58. Ainda que eu fale a língua dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa, e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. O apóstolo Paulo que escreveu isso. A caridade ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente, para com tudo e mais para com o vosso próximo. Será por que nós estamos no terceiro milênio? Ainda tem criminosos, seres humanos, igual a mim, igual a todos nós aqui, que por um motivo ou por outro, às vezes tira a vida do seu semelhante. Será por que ainda tem que ter criminosos nos nossos meios? A gente falando assim, dá a impressão que criminoso é outro tipo de ser, não é um ser humano. É um ser humano igual a nós. Pode ser o Edivaldo amanhã, pode ser o Edivaldo daqui a um ano. Quem de nós pode afirmar categoricamente que nunca pode vir a acontecer algo nesse sentido? Quem de nós pode afirmar categoricamente que até o presente momento eu não fui um assassino, ainda, mas em outra encarnação? E aí? Mas como assim, Edivaldo? Basta só a gente olhar para dentro da gente, a gente vai ver ainda muita arrogância que a gente tem. Agora mesmo, vindo da Candangolândia para cá, peguei um engarrafamento aqui dentro do núcleo Bandeirante, uma senhora discutindo com um funcionário do Detran. Eu acho que se ela tivesse uma arma na mão, ela tinha dado um tiro nele. Para que isso? Vai levar para onde? Por isso que nós temos que orarmos e vigiarmos constantemente as nossas atitudes. Porque nós, seres humanos, nós somos capazes de qualquer coisa, até mesmo que venha nos surpreender. Mas eu fiz isso, meu Deus do céu, eu fiz isso, meu Deus, e agora?
E agora? O que eu vou fazer? Olha o que eu fiz da minha vida. Olha o que eu fiz da vida das pessoas que eu tirei a vida daquela pessoa. Porque quando se tira a vida de um ser humano, você não está tirando a vida exclusivamente de uma pessoa. Literalmente, de uma pessoa. Se essa pessoa for um pai de família, tiver, digamos, 2 filhos, uma esposa, deixou desamparado aquela esposa, aqueles filhos, e aquele senhor, aquele esposo, o pão de cada dia vinha através dele. Olha como, quando a gente não ora e vigia as nossas atitudes, o nosso pensamento, a gente comete os desatinos. E uma vez feito, não tem como voltar atrás. Principalmente nesse quesito. Mas o que Jesus falou, ou Deus falou através de Jesus? A presença de criminosos encarnados e entre vós é um meio que Deus se utiliza para que as más ações deles nos mostrem lições e ensinamento. É verdade. Quando a gente vê na televisão ou vê através dos jornais crimes, e dependendo do crime praticado, às vezes deixa a gente estarrecido, né? Nossa, mas como é que uma pessoa fez isso com a outra? Aquela senhora lá de São Paulo, que matou aquele japonês e depois na esquartejou e colocou numa mala. Como é que eu vi muitas pessoas falando, como é que um ser humano é capaz de fazer tal coisa com outro que outrora convivia conjugalmente e foi capaz de um desatino? Eu sempre digo, nós estamos aqui no planeta, e Jesus foi quem falou, não foi nem o Edivaldo, para crescermos e multiplicarmos, em todos os sentidos, no sentido da procriação, que é um dos requisitos que ora encontramos aqui nesse exato momento, em função da procriação, da união do nosso pai com a nossa mãe, nós chegamos a este planeta. Mas temos que orarmos e vigiarmos constantemente, que todos nós somos capazes de fazer o bem e fazer o mal, a nós mesmos. Às vezes a gente fala, eu não gosto da Priscila, detesto aquela vizinha. Você está detestando você próprio, porque a hora, você às vezes critica os defeitos que a Priscila, ou a Antônio, ou o Zé tem. De repente você tem outros piores. De repente a Priscila, o Zé, o Antônio, nunca tirou a vida de alguém. Você já tirou. Olha aí. Fazendo uma analogia, qual o defeito maior, se nós possamos colocar nesta categoria de defeito? Qual o defeito maior? Alguém que fica falando da vida do outro, ou alguém que outrora acabou de tirar a vida de um pai de família? Se nós podemos colocar num fator de defeitos. É maravilhoso a gente estar constantemente em sintonia com os ensinamentos de Jesus, porque é Ele que vai nos livrar dos acontecimentos terríveis que nós somos capazes de proceder. Nós somos. Eu quando era criança, tinha 7 ou 8 anos, eu tinha medo de cobra e leão. Dizia para minha mãe, mãe, é o bicho que eu tenho mais medo. Hoje, infelizmente,
já depois de vivido alguns anos, cheguei à única conclusão: o ser humano mais terrível na face da terra chama-se homem. Homem. E deveria não ser, não é verdade? Deveria não ser. Porque se nós formos agir, raciocinando como eu comecei a minha fala, dizendo que a gente não tinha aqueles valores. Se a gente começar o nosso dia a dia no agradecimento ao Criador do universo, pedindo a Ele a proteção para nos dirigirmos aos nossos locais de trabalho, porque às vezes durante o trânsito pode acontecer várias coisas, não é verdade? A televisão nos mostra, a pessoa está dirigindo um carro, de repente o cara bateu, o cara vai no porta-luva, tira uma arma e tira a vida de alguém. E depois, que besteira que eu fiz. Olha, eu poderia ter ido embora em paz. Eu estou agindo mais ou menos assim agora. Quando alguém me dá alguma fechada no trânsito, eu digo, vá com Deus, irmão. Outrora, às vezes, eu falava um palavrão. Hoje eu não consigo mais falar. Eu estou me policiando. É difícil, porque dependendo às vezes da circunstância, do momento, dá vontade da gente falar. Mas eu vou falar, eu vou resolver, ou eu vou melhorar aquela criatura, que ele nem ouviu o que eu falei, ou se ouviu, não vai ser pior? Olha, quando a gente faz as reflexões das coisas, a gente pode não tornar um criminoso. E criminoso não é só o que tira a vida de uma pessoa, não. O que tira a liberdade, o que tira a paz, principalmente a paz doméstica, é um criminoso. Aquele que age no âmbito doméstico, dizendo, a primeira palavra, mulher, é a minha, a última também. E quando nós agimos assim, nós esquecemos que do outro lado é um ser humano, que tem um coração no peito e que esse coração bate, que ele tem gostos, gosto pelas coisas, que ele tem vontade, que ele pensa, que ele raciocina, que ele toma as decisões. Pelo fato de estar na outra companhia de outra pessoa, eu não tenho que seguir diretamente a cartilha daquela outra pessoa, para mim não fazer algo de desagradável. Não. Tem um ditado que diz que é errando que se aprende, e é uma grande verdade. É através da enfermidade que a gente melhora. Eu vou abrir um leque aqui rapidinho, só para a gente fazer uma reflexão. Quando às vezes a gente toma as decisões, não 100%, só 50%. Algum tempo atrás, acho que 1 mês, 2 meses e pouco talvez, uma jovem saiu da balada, uma jovem de 20 anos, saiu da balada do setor de clubes, pegou um Uber até o Lago Norte, onde tinha deixado o carro na casa de uma amiga. Até aí ela fez 50% corretíssimo. Ela deveria ter continuado do Lago Norte até o Sudoeste, que se não me falha a memória, é onde ela mora. Ela fez 50% correto e 50% errado. Totalmente desastroso o que aconteceu. Uma jovem de 20 anos. Será se em um momento algum passou pela cabeça dela, ao dirigir o carro em estado de embriaguez,
ia tirar a vida de alguém? Isso foi só para a gente refletir. Quando nós não caminhamos piamente nos ensinamentos de Jesus, quando nós caminhamos só até a metade, e digamos assim, deixa a outra metade que Jesus faz. Mas Jesus falou, faz da tua parte que eu te ajudo. Você não está fazendo da sua parte. As coisas acontecem na nossa vida, tudo tem uma razão de ser. Cada vez mais eu me conscientizo disso. Que nada acontece por acaso. Mas nós também deveríamos prever as consequências das nossas atitudes. Se nós pensamos para tomarmos uma decisão, então neste processo eu tenho que fazer essa reflexão. O que eu vou fazer? Será que não vai trazer uma consequência a alguém, a terceiros, a outras pessoas, ou a outra pessoa, ou no singular, ou no plural? É só a gente fazer isso, cotidianamente. Não tem que acontecer um fato desagradável para daquele momento em diante eu passar a fazer a coisa certa. No Brasil, infelizmente, às vezes acontece assim. Tem que morrer uma criança dentro de um carro, porque o pai deixou trancado, para na outra vez ele tomar mais cuidado e não deixar a criança dentro do carro. Os ensinamentos estão aí, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. É só a gente colocar em prática, que a gente pode não tornar um ser corrompido, ou um ser que corrompe, ou um ladrão, ou um assassino, ou um malfeitor de alguma forma. Eu sempre digo, tudo está em nós, o bem e o mal. Eu nunca usei drogas, só abrindo um leque rapidinho. Na minha adolescência, fui tentado várias vezes, e me davam de graça. Mas quando os pais da gente deixam raiz em nós, e o nós chega no eu estou aqui falando sobre isso. Talvez se eu tivesse seguido, eu não estaria mais aqui. Então, se eu sei o que é o certo e o que é o errado, o que me faz bem e o que me faz o mal, por que eu vou fazer? Então, o trânsito, voltando à tecla do trânsito, o trânsito de Brasília e do Brasil está muito perigoso, repito, nesse exato momento a senhora ali, acho que se ela tivesse uma arma, ela tinha atirado no cara do Detran, de tão indignada que ela ficou com ele, e eu estava atrás e estava ouvindo tudo, totalmente fútil, sem fundamento, os questionamentos dela, porque ele estava no trabalho dele, era uma procissão parece que religiosa, e ele estava segurando o trânsito, ele estava desempenhando o trabalho dele. Por que a gente não pensa dessa maneira? Eu sempre digo, nós, na maioria das nossas decisões, nós só às vezes pensamos no eu, mas no dia que nós aprendermos que nós temos que pensar no nós, o eu vai se sentir melhor. É uma grande verdade. E nós vamos passar essa encarnação sem nos tornarmos criminosos de alguma forma. Porque você tirar a liberdade de uma pessoa, você tirar a vontade de viver de uma pessoa, é uma forma de crime.
O criminoso, repito, não é só o que tira a vida, não. É igual democracia. É um direito de eu ir e vir. Eu estou casado com a Maria, ela é minha esposa, minha companheira, durante o tempo que eu estiver aqui neste planeta. Tem um item aqui que, às vezes a gente critica um criminoso, e se ele tivesse o conhecimento, digamos, pouquinho que nós já temos, será se ele ia tornar-se um criminoso? Olha aqui. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusai o perdão e a compaixão. Pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão, menos se exigirá deles. A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dás. É verdade. Alguém dá o que não tem? Às vezes, o indivíduo se torna criminoso, ele não tem um conhecimento algum na área evangélica, seja qual for o credo religioso, ou seja mesmo, ou digamos mesmo, que ele não tenha credo nenhum religioso, que ele não frequente religião nenhuma, mas que ele tenha pelo menos Deus dentro de si, ele não vai cometer um desatino. Não vai. Porque se a gente tem amor a nós mesmos, eu estava fazendo aqui uma analogia, lendo o livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros. A gente diz, às vezes a gente acha que o criminoso, ele não tem amor por alguém. Tem. Eu conheci um, que morava na Candangolândia antiga, chamado Grilo, apelido. Ele não deixava nenhuma mosca sentar na mãe dele. E já tinha matado mais de 30 pessoas. Dizendo o policial na época. Mas a mãe dele era um ser que ele mais amava. Ele não deixava faltar nada para ela. É uma grande verdade. Sabe por quê? Porque ele tem no peito um coração também. Só que às vezes está totalmente desconectado com os ensinamentos de Jesus. Porque quem tem os ensinamentos de Jesus na vida cotidiana, respeito o semelhante, dar carinho, dar amor, dar proteção, dar paciência. Às vezes a gente ouve alguém dizer: eu não tenho mais paciência com esse menino. Ontem mesmo eu ouvi de uma vizinha: perdi a paciência com você. Falando em relação ao filho que ela gerou, em ignorância de conhecimento. Falta amor naquele coração. Jesus passou por este planeta, ele era a teoria e a prática. Como está chegando o nosso tempo, que nós podemos tentar imitar Jesus, que a partir de hoje, eu deixe de ser aquele homem velho que outrora eu era, e passe a ser um novo homem, assim como Saulo se tornou Paulo, e tão sabiamente ele passou a seguir os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, e que nos proteja, e que nos livre. É isso que a gente tem sempre que pedir ao levantar-se, agradecer pela noite e pedir a Deus proteção durante o percurso para o trabalho, para as nossas atividades, nos livrando de todo o mal, porque a gente pode, às vezes, cometer, se a gente não tiver a vigilância necessária.
Que Deus nos abençoe, aos encarnados e aos desencarnados que porventura vieram nessa noite. Fiquem todos com Deus.